Nova Manhã. Entrevista do dia. Olha, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, neste ano, o cidadão em idade produtiva deve trabalhar 149 dias para pagar os seus impostos. Antigamente a gente falava 4 meses do ano, agora já são 5. Mas, segundo o advogado tributarista Danilo Zaninello, existem situações jurídicas nas quais categorias profissionais conseguem reduzir a carga tributária. Ele está aqui no estúdio com a gente agora para explicar melhor isso. Bom dia, Danilo, tudo bem? Olá, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Danilo, o que permite então a determinadas categorias profissionais pleitear redução de carga tributária? Bom, geralmente alguns profissionais, principalmente os autônomos, advogados, médicos, dentistas, muitas vezes eles acabam atuando na pessoa física diretamente, né? Eles fazem aquele recibo profissional autônomo e aí eles ficam sujeitos principalmente ao imposto de renda, que pode chegar aí até 27,5%. Muitas vezes o simples fato de eles abrirem um CNPJ, né, de constituírem uma empresa, já é um fato de redução. Aí nós entramos em outras categorias que têm algumas possibilidades de uma redução um pouco maior. É o exemplo da área médica, alguns casos de dentistas, onde o serviço prestado faz com que eles possam se equiparar a serviços hospitalares. E aí eles teriam uma redução bastante significativa na carga tributária. Olha, que interessante. Mas aí isso não é automático. Ele tem que se informar e procurar um advogado ou um contador para fazer esse pleito. Exatamente. Como é um fato de equiparação, existe um julgamento com efeito repetitivo, que nós chamamos, né? O efeito repetitivo é quando as próximas decisões devem seguir aquela que foi usada como modelo. Então existe um repetitivo dentro do STJ que algumas categorias, funções de médicos conseguem se equiparar a serviços hospitalares. Por exemplo, de repente um oftalmologista que faz microcirurgias na sua clínica, ele consegue equiparar essa função a serviços hospitalares. E aí tem uma redução bastante significativa, principalmente no imposto de renda e na contribuição social. Então isso quer dizer que não são absolutamente todos os médicos de todas as especialidades que conseguem se enquadrar? Isso, não são todos os médicos de todas as especialidades e nem todos os atos praticados por determinado médico. Então vamos usar esse mesmo exemplo do oftalmologista. Se ele vai fazer simplesmente uma consulta, a consulta não é equiparado a um ato hospitalar. Então, determinado serviço enquadra, outro não. Então vai precisar analisar a rotina do médico, analisar como ele emite as notas fiscais de saída, para que a gente possa identificar se aquela nota fiscal ela realmente é equiparada a um ato hospitalar ou não, para que seja possível fazer essa busca na redução da carga tributária. É possível falar numa média de redução? Quanto que é possível reduzir a carga tributária de um médico, por exemplo? Bom, empresas de medicina, né, um dos fatores é necessário que elas sejam uma empresa, tenham um CNPJ constituído. Também é necessário que seja optante do lucro presumido, mas não dentro da área médica 90% é lucro presumido. Sim. E que, obviamente, faça alguma das funções que possam ser equiparadas a questões hospitalares. Dentro dessas questões hospitalares, a redução direta é em torno de 70% do imposto de renda e contribuição social. Isso, na carga tributária total, dá uma redução de aproximadamente 44%. Opa! E o tempo de análise disso? Estou querendo dizer na prática. O médico procura o Danilo entra com a ação. Em quanto tempo vem essa resposta? Geralmente consegue-se uma liminar para recuperar em torno de 15 a 20 dias, já tem uma liminar, para que você possa reduzir dali em diante. E aí a ação toda demora entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, depende muito da vara, da cidade, de algumas situações. E quando você consegue atingir o trânsito em julgado, né, a decisão definitiva, você também pode recuperar até 60 meses. Então você consegue não só reduzir daqui para frente, mas também recuperar o que foi pago, que nós chamamos a maior.
desde o momento em que você ingressou com a ação 60 meses para trás. Perfeitamente. É isso? Exato, a partir do momento que entra com a ação. Olha, é interessante, hein? Vamos falar de outras categorias aqui nos... eu estou falando de outros porque o tempo está reduzido, mas a gente consegue falar de outras categorias profissionais para fazer uma analogia de algo semelhante que consigam, por exemplo, eu vou te perguntar desde já, jornalista e radialista, a gente consegue pleitear a redução de carga tributária? Bom, atualmente não tem nenhuma condição especial. A maioria das categorias, o que a gente consegue fazer uma análise é se vale a pena ser pessoa jurídica ou não. Muitas vezes vale de fato a pena ser pessoa física. E a partir do momento que se opta por pessoa jurídica, precisa fazer análise de qual o regime tributário mais adequado para aquela situação, né? Muitas vezes as pessoas falam que o Simples Nacional é sempre mais vantajoso, mas nem sempre essa realidade é verdadeira. O caso dos médicos mesmo, via de regra, vale a pena ser lucro presumido. O que você chama, Danilo, de condição especial? Bom, na verdade, condição especial é a possibilidade de equiparação, né? Por exemplo, os médicos a serviços hospitalares, o dentista da mesma forma também consegue se enquadrar em dentistas hospitalares. Isso porque Araçatuba, como um centro formador e de referência, aqui tem muito dentista, não? E o número de médicos está aumentando, porque com as unidades de referência, e tem mais unidades crescendo, como o próprio Hospital do Olho, você falou de oftalmologista, então a tendência é que o número de médicos na cidade aumente, e eu particularmente torço para isso. Então, médicos e dentistas estão em situação semelhantes aí. Podem pleitear, guardadas as especificidades que você citou. Perfeitamente. A título de exemplo, a gente pode ter cardiologista, oftalmologista, empresas de imagem também se enquadram a serviços hospitalares, laboratórios médicos, laboratórios de análises clínicas, tomografia, todas essas, né, raio-x, também podem pleitear? Isso, perfeito, pode pleitear. Interessante. E aqui tem algumas referências regionais também. Muito interessante. Lilian Flores, você não ficou assim? Falou, olha só. Estou pensando aqui, estou raciocinando sobre. Interessante. Não é? MEI. MEI não precisa, né? Porque já paga, já é um sistema diferenciado. MEI já tem uma tributação bastante reduzida. Também tem a limitação da receita, né? A MEI você não pode fazer a receita à vontade. Mas a MEI eu acredito que não tenha nenhuma situação tributária mais